Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 13 da prova de Química do ITA de 2015, cujo tema é Físico-Química dentro do assunto de Termoquímica. Vamos à leitura da questão. Questão 13. Considere as entalpias padrão de formação dos seguintes compostos. Temos a entalpia de formação do metano gasoso, do oxigênio gasoso, do CO2 gasoso e da água gasosa. Sabendo que a capacidade calorífica da água a pressão constante vale 75,9 joules por mol e que sua entalpia de vaporização é igual a 40,66 kJ por mol, assinale a alternativa que melhor corresponda ao número de mols de metano necessários para vaporizar 1 litro de água pura, cuja temperatura inicial é 25 graus Celsius ao nível do mar. Ok, pessoal. É uma questão que muitos podem até sentir bastante facilidade, é uma questão relativamente simples, mas eu vou optar aqui por desenvolvê-la de um jeito diferente, que é por um método que a gente conhece como análise dimensional, tá certo? Eu vou explicar cada detalhe do que eu resolver aqui e vocês vão conseguir entender. Tá? Mas, de qualquer forma, o primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir quanto de energia a queima do metano é capaz de liberar. Isso a gente pode fazer, então, com base na lei de Hess, né, que diz que a entalpia depende apenas do estado inicial e final do meu sistema, e não como ele atingiu esse estado. Por isso, eu posso usar as entalpias de formação para calcular a variação de entalpia de uma reação. Eu tenho aqui, repetir a tabela, né? A entalpia de formação do metano, do oxigênio, do CO2 e H2O, né? A entalpia padrão de formação. Essas entalpias, pessoal, lembra que ela depende do estado físico, né? A entalpia de formação de uma determinada substância é o calor trocado à pressão constante na formação de 1 mol daquela substância a partir dos seus constituintes mais simples e na forma alotrópica mais estável, né, nas condições padrões, né, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Por esse motivo, por exemplo, a entalpia de formação do oxigênio gasoso é igual a zero. Tá? Ok, colocamos aqui a equação mais simples da história das combustões, que é a equação de queima do metano. Né? Só não é mais simples que queimar hidrogênio. Tá lá, metano mais oxigênio vai formar CO2 mais água. Tá? Já tudo balanceadinho, bonitinho. E aí a gente só tem que calcular o ΔH dessa reação. Lembrando então, né, ou usando fórmula ou usando lei de Hess, a entalpia de uma determinada reação vai ser o somatório das entalpias de formação de cada produto, né, que é, afinal, eles são formados, menos o somatório das entalpias de formação dos reagentes. Vai trocar o sinal de entalpia de formação, porque na verdade eles são decompostos, né? Como se você decompusesse eles nas substâncias mais elementares para formar esses produtos. Ok? Isso é a ideia da lei de Hess. Substituindo os valores, então, da tabela nessa formulinha, né, que ela é facilmente dedutível, você vai ter aí entalpia de formação do CO2, menos 393,51, mais 2 vezes a entalpia de formação da água, esse 2 então é do coeficiente estequiométrico, menos 74,81, que é a entalpia de formação do metano, e a do oxigênio não aparece porque ela é zero. E você acha então que a entalpia padrão da reação, que na verdade é uma reação de combustão, por isso aquele Czinho, a entalpia padrão de combustão do metano é de menos 890,36 kJ por mol. Quer dizer, menos 890,36 kJ de energia são liberados toda vez que eu queimo 1 mol de metano. Perfeito. Agora vamos pegar as informações do enunciado e essa que a gente acabou de encontrar. Né? Essa entalpia de combustão do metano, a 1 litro de água pura, que é o que eu tenho, né, no meu sistema, a 25 graus Celsius. A entalpia de vaporização é de 40,66 kJ por mol. A capacidade calorífica, a pressão constante da água, né, molar, é de 75,9 joule mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Repara que o ITA errou, né? Ele acabou não colocando, né, a unidade Kelvin a menos 1, porque isso é por Kelvin, então teria que aparecer, porque senão não daria para resolver com todas as unidades do problema. Tá, ok? Então, perfeito. Então, eu tenho 2 etapas. Primeiro, eu tenho que aquecer a água de 25 graus Celsius até 100 e depois eu tenho que vaporizar a água, né, por completo. Então, na primeira etapa, eu vou usar a capacidade calorífica à pressão constante. Ok? Para isso, eu vou pensar que 1 mol de metano está associado a 890,36 kJ. Tá? Ignora aquele sinal, eu acabei deixando ele ali, mas na verdade 1 mol de metano,
um mol de metano libera 890,36 kJ de energia. 75,9 vezes 10 a menos 3 kJ, olha a sagacidade aí de trocar joule para kilojoules. Kilojoules é a quantidade de energia que eu preciso, né, para elevar em 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de água. Isso é a definição de capacidade calorífica molar. 75,9 vezes 10 a menos 3 kJ, a quantidade de energia que eu preciso para elevar em 1 Kelvin elevar a temperatura em 1 Kelvin de 1 mol de água. Perfeito? Como eu quero elevar em 75 kelvins, eu vejo assim que esse Kelvin menos 1 vai cortar com o Kelvin do 75. Seria 75 vezes essa quantidade, assumindo que a capacidade calorífica não varia muito com a temperatura. E 1 mol de água são 18 gramas, correto? Então, essa quantidade de energia, 75,9 vezes 10 a menos 3 kilojoules, é também para 18 gramas, correto? E aí repara que o mol a menos 1, né, o mol a menos 1 da capacidade calorífica vai cortar com o mol de água, né, e vai ficar ali grama. Eu vou multiplicar por 1000 gramas de água, porque é 1 litro de água pura, correto? Então, faça aí no papel, vai cortando as unidades, grama de água com grama de água, mol de água com mol de água, Kelvin com Kelvin, né? Vai sobrar aí, ó, e o kilojoules, né, com kilojoules, o kilojoules da capacidade calorífica, a pressão constante, com kilojoules de energia do metano. Você vai ver que vai sobrar a unidade aí em mols de metano. Ou seja, fazendo o cálculo, vendo o número no final, eu vejo que eu vou precisar de 0,355 mols de metano para aquecer a água de 25 até 100 graus Celsius. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, 1 mol de metano libera essa quantidade de energia. A segunda etapa, então, é pegar a água já a 100 graus Celsius e vaporizar por completo. Eu preciso de 40,66 kJ para cada mol de água. Então, olha, com essa relação, eu vejo quanto de metano eu vou precisar para vaporizar um mol de água, correto? Qual que vai ser essa relação? E 1 mol de água corresponde a 18 gramas, perfeito? Tendo isso, e 18 gramas corresponde a 18 mililitros, e eu tenho 1000 mililitros, eu acabei usando, né, unidades diferentes, mas a ideia é justamente a mesma. Resolvendo isso, eu vou ver que 1000 mililitros cancela com 18 mililitros, o grama do 18 gramas cancela com 18 gramas, posso cortar inclusive os dois. Mol de água com mol de água, quilojoule com quilojoule, sobra para mim mol de metano. Aí eu achei 2,537 mols de metano, o que vai me dar aí um total de 2,9 mols de metano. Perfeito, pessoal? Com isso a gente responde a nossa questãozinha. Achamos aí que a gente vai gastar 2,9 mols de metano para vaporizar a 1 litro de água pura desde 25 graus Celsius, né, até a vaporização completa. Ok? Esse método que eu usei para resolver ele se chama análise dimensional. Tá? Se você não entendeu ou quer um vídeo explicando como é que eu faço isso, como é que a gente trabalha com esses fatores unitários, tá? Deixa aí no comentário para a gente saber, tá certo? Perfeito, pessoal? Então, deixe seu like, é uma forma de eu saber que eu estou sendo útil para vocês, que o trabalho está funcionando. Não se esqueça de se inscrever na página e divulgar esse conteúdo para as outras pessoas. youtube.com/lucasfagundesquímica e facebook.com/visuaulas. Perfeito? Grande abraço para todos vocês. Fiquem aí para o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais. Abração!